Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, que alegria poder estar aqui esta noite. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, na verdade pelo privilégio que o Senhor me concede em poder estar aqui nesta casa que há um bom tempo eu já acompanho. E que coisa boa é poder ver de perto vocês, estar aqui com vocês. Que Deus permaneça abençoando a vida do pastor Gion. Deus abençoe a vida deste homem de Deus. Eu já ouvi muito falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Deus abençoe o Senhor. De igual forma, sua esposa, pastor Stephanie. Você está vendo o seu nome de tudinho, eu nem perguntei, viu? Deus permaneça abençoando toda a casa da promessa. Chegamos um pouco tarde e Recife está se acabando de chuva. E aí, quando o pastor estava falando com a gente acerca, eu disse, pastor, eu prego num circo de oração agora tarde. E eu saio de 4 horas daqui. Eu cheguei de 8 horas, 8h20. E ele disse, eu tenho fé. E você chega. Eu disse, pois tá bom, pois eu vou chegar. E fazia muito tempo que eu não colocava 160, 170 naquele carro, mas o bicho ainda tá bom. E a gente chegou. Era um anjo do lado, outro do outro, dizendo, ela vai chegar lá. E a gente chegou. Que bom poder estar aqui com vocês. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade, pastor, pelo convite, pela honra. Eu admiro tanto essa igreja que eu estava já me convidando para vir aqui, mas o convite chegou antes que eu me convidasse. Deus abençoe. Minha amiga também que está me acompanhando. Deus abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 8. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 8. Se você encontrou o texto e podemos ler, confirme isso dizendo um amém. Amém. Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Pule para o verso de número 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus.
Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido pelos irmãos e vai fazer menção aos dois anúncios de nascimento mais importantes da história. O capítulo de número 1 do Evangelho escrito por Lucas é considerado como o capítulo das boas novas ou o capítulo das boas notícias, isto porque ele é responsável por quebrar um tempo de silêncio que estava estabelecido entre Deus e o seu povo, e esta quebra de silêncio foi feita através do anúncio do nascimento daqueles que foram os maiores homens que pisaram aqui na terra. Este evangelho, a caráter de introdução, compõe o grupo que chamamos de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque sinótico quer dizer ver ao mesmo tempo. É por isso que, se você pesquisar ou estudar um pouco acerca dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, você vai perceber que há muita similaridade nos relatos, há muita similaridade no que eles escrevem, nos acontecimentos, nas pregações, bem como nos milagres e na forma que Jesus desenvolveu o seu ministério. Isto porque tanto Mateus como Marcos como Lucas viram ao mesmo tempo, viram juntos. Isto justifica a similaridade que há entre esses evangelistas. Mas embora haja tanta similaridade, coincidência e por vezes igualdade nos relatos, ao estudar o evangelho escrito por Lucas, é perceptível que ele se destaca ou se sobressai um pouco além dos demais. Eles viram junto, mas não viram a mesma coisa. Eles viram juntos, mas não tiveram a mesma percepção. Eles viram juntos, mas não é porque viu junto que tem que se limitar à visão do outro, ou à ideia do outro, ou ao relato do outro. Ver junto, mas não ver a mesma coisa. Tem gente que vê o que você vê, mas não acredita como você acredita. Tem gente que está onde você está, mas não recebe como você recebe. Porque ver junto é uma coisa e ver diferente é totalmente o contrário. Eles viram juntos, mas não viram a mesma coisa. É por isso que Lucas vai acrescentar mais, dar mais informações, trazer um conteúdo exclusivo para os seus relatos. Ele está falando do mesmo Cristo, da mesma cruz, do mesmo milagre, do mesmo contexto, mas tem exclusividade naquilo que ele fala, tem peculiaridade naquilo que ele fala, porque Deus sempre tem conteúdo exclusivo para liberar para a vida daqueles que buscam a sua presença e tem interesse em expandir o crescimento e o conhecimento do seu reino. É isto o que este evangelho propõe, mostrar uma exclusividade, mostrar relatos que se sobressaem aos demais evangelistas. Se você analisar os evangelhos, você vai perceber que dos quatro, Lucas é o mais detalhista. Ele traz mais informações, ele traz mais detalhes, ele traz mais coincidência, ele traz mais informações para deixar o seu evangelho mais completo, para deixar o seu evangelho mais acessível e mais interessante. Esta é a proposta deste evangelho escrito por Lucas. Este capítulo de número 1 é um capítulo muito especial, porque vai relatar a visita que o Senhor resolveu fazer à casa de Isabel. Este capítulo de número 1 vai relatar a bênção que contemplou a casa de Isabel. De todas as famílias que moravam na região de Judá,
o Senhor escolheu exatamente a casa mais precária, mais improvável, mais debilitada e a que menos se classificaria para uma bênção ou para algo tão grande da parte de Deus. Mas este capítulo de número 1 vai nos informar que esta casa desfavorável, pequena, improvável, foi contemplada por uma grande bênção da parte de Deus. O texto vai nos informar que a visita do Senhor alcançou uma das casas da região montanhosa de Judá, ou Judéia. Quando Lucas nos dá esta informação de que a casa de Isabel ficava nas regiões montanhosas de Judá, ele na verdade não está informando coisa nenhuma. Isto porque, geograficamente falando, o território que Judá ocupava era um território muito grande, era um território muito extenso. Então dizer que a casa de Zacarias ficava em uma região de Judá é o mesmo que não informar coisa nenhuma. Isto porque a extensão territorial de Judá era muito grande. Jesus desenvolveu o ministério por 3 anos e meio aproximadamente, e ele percorreu quase toda a região da Judéia e não deu conta de completar todos os lugares, porque cidades conhecidas como Cafarnaum, cidades conhecidas como Cesareia, cidades como Belém, Emaús, Jericó, Betânia, Ramá, todas essas cidades pertenciam ao território de Judá. Judá era tão grande que tinha como principal capital a famosa Jerusalém. Então perceba que a extensão territorial era muito grande. Logo, quando Lucas diz que a casa de Isabel ficava em uma região de Judá, ele na verdade não está informando coisa nenhuma. Não tem como saber qual que era a região, não tem como saber qual que era o lugar. Judá não era um lugar pequeno que se achava facilmente as coisas ou as pessoas. Era um território muito grande. Mas perceba que embora Lucas não informe a localização, embora Lucas não diga qual que é o endereço, a Bíblia vai nos informar que o anjo do Senhor, ou a visita do Senhor, o milagre do Senhor não errou a casa de Zacarias, não errou a porta de Isabel, porque tem endereço que só Deus acha, tem localização que só Deus vai. Judá era grande, mas diante da multidão e da grandeza daquele lugar, o Senhor escolheu uma casa e disse: o endereço não foi mencionado, mas eu vou achar. O endereço não foi mencionado, mas eu estou indo lá. Oh, irmã, eu não sei se você veio receber palavra de Deus, mas se você veio, receba isso com a sua mão direita erguida, porque o Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: tem endereço que só eu acho, tem lugar que só eu sei onde está, e a visita dele esta noite não vai errar a tua casa, não vai errar a tua porta, não vai errar o teu endereço. Oh, meu Deus, adora ele com vontade, porque ele está indo lá, ele está indo lá. Tem alguém que recebe comigo essa palavra? Avisa para esse crente que está do teu lado, avisa ele está indo lá. O texto vai nos informar que Zacarias estava fazendo de costume, exercendo ele
o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turba. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. É interessante essa informação que o texto nos dá, porque há um destaque para o que aconteceu com Zacarias. Coube-lhe em sorte. Diga comigo essa palavra, sorte. Faça melhor e diga, acharam que foi sorte. O problema é que só viram Zacarias sendo sorteado para entrar no templo. Mas o texto não começa dizendo que ele foi sorteado para oferecer incenso. O texto começa dizendo que mesmo velho, mesmo a promessa não cumprindo, mesmo a porta não abrindo, mesmo a oração não sendo atendida, mesmo o desejo não sendo realizado, eles já estavam velhos, mas o texto vai dizer, eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. Nada de Deus cai na nossa vida por sorte. O problema é que as pessoas gostam do nosso momento, as pessoas gostam do nosso estrelismo, mas Deus ainda vê a história, Deus ainda vê o começo. Tem gente que olha para você hoje e diz assim, que sorte. É muito bom dizer que é sorte agora. Não chorou o que tu chorou, não caminhou onde tu caminhou, não sofreu o que tu sofreu, não renunciou o que você renunciou, quer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga, quer receber o que você recebe, mas não quer sacrificar o que você sacrifica. Aí quando a bênção chega, que sorte. Ela tem muita sorte. Coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Disseram que era sorte porque Flávio Joséfo vai dizer que quando Zacarias subia para exercer o sacerdócio, tinham aproximadamente 18 mil sacerdotes em exercício. E desses 18 mil, só um entrava no templo para oferecer incenso. Aí fizeram um sorteio lá, colocaram 18 mil nomes para ser tirado. Dos 18 mil, o relógio de Deus estava alinhado no tempo na vida de Zacarias. E Deus disse, não importa quantos tem dentro, eu já sei qual é o que eu vou escolher para entrar. Tem gente que se preocupa com multidão, com muita gente, com muito... Não se preocupe. O que é seu já está reservado para você, independente da quantidade de gente. Quando Zacarias entrou, a Bíblia vai dizer que tinha um anjo em pé à direita do altar. Ou seja, quando ele chegou, o anjo já estava lá esperando ele. E Zacarias, quando viu, turbou-se, ficou com medo. E o anjo disse, Zacarias, não temas, não tenha medo. O Senhor me mandou aqui para dizer que Isabel, a tua mulher, é aquela senhorinha que você deixou em casa. Ela vai ter um filho. O nome do menino vai ser João. E eu já quero te adiantar que ele vai ser grande diante de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias ouviu isso, ele disse, não tem como. Não tem como. Eu acho assim, seu anjo. É porque se o senhor tivesse passado lá em casa antes, o senhor ia ver que a minha mulher não tem condição. A gente já tentou isso muitas vezes, não tem como. O anjo olhou para ele e disse assim, Zacarias, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus, rapaz. E só porque tu não creu, tu vai ficar mudo até o dia que essas coisas que eu te disse acontecer. Olha que coisa interessante acontece aqui. Porque Zacarias estava no templo quando recebeu a palavra. Zacarias estava no templo. Zacarias estava no templo.
Eu disse para vocês que Zacarias estava ele estava no templo. O templo ficava em Jerusalém. Ele estava no templo. Olha isso. Ele viu o anjo, ele ouviu a voz, ele recebeu a palavra, ele está em um lugar favorável, mas o texto vai dizer, não creu. A Bíblia vai dizer que Isabel, em casa, recebeu a notícia do que Deus faria, sem ser de forma audível, porque o único que podia falar do que aconteceu estava mudo e só podia escrever ou gesticular. Mas quando ela entendeu o que Deus ia fazer, ela disse, esse milagre é para mim, é para minha casa, é para minha... Não se confunda com lugar. Olha para cá. Lugar não define ninguém. Zacarias estava no lugar propício, não creu. Isabel estava num lugar impróprio, creu, recebeu. Não se preocupe com o lugar onde a palavra foi liberada, nem tampouco com o lugar onde a palavra vai se cumprir. Mais importante que o lugar onde a palavra foi liberada e onde a palavra vai se cumprir é o lugar de onde a palavra vem. Se veio de lá, meu irmão, vai ter cumprimento de Deus naquele lugar. Zacarias viu, ouviu, sentiu, não creu. Isabel, na primeira oportunidade de entender, creu e recebeu. É por isso que Zacarias só recebe a palavra, mas Isabel recebe o milagre. Porque milagre não é para quem ouve, nem para quem gosta. Milagre é para quem crê. E cada um recebe o que merece. Tem gente que vai passar a vida toda recebendo palavra. Vai passar 10 anos recebendo palavra e nunca vai ver o cumprimento porque não crê. Isabel recebeu, foi um milagre. Não ouviu a palavra, mas recebeu o milagre. Não estava presente quando a palavra foi liberada, mas recebeu o milagre. Ou tu crê ou tu não serve para nada. Ou tu crê ou não tem importância nenhuma. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar essa noite. Segura na mão desse crente que está do teu lado. Segura na mão dele. Segura. Não, mas tu não segura com preguiça não, irmã. Segura com vontade, com autoridade. Isso. Fazer esse crente perceber que ele está no culto da vitória da casa da promessa. Vê se ele entendeu que está em um ambiente profético de milagre de cumprimento. Isso. Aperta a mão dele levemente, até ele te dar um sinal de que está vivo. Porque quem está vivo reage. Nem que seja com glória a Deus, mas ele reage. Quem não tem reação é quem já morreu. Mas se porventura tiver algum crente morto dentro dessa casa esta noite, Jeová vai começar a visitar dando vida. Vai começar a passar dando vida. Tem crente vivo nessa casa essa noite? Deixa eu ver se tem. Ele está vivo. Aperta a mão dele, aperta a mão dela até ela soltar o grito de glória. Agora, como quem tem convicção da vitória, diz a ele: meu irmão, ou tu crê ou tu não serve. Ele está com cara de quem vai crer ou está com cara de quem não vai servir. Só quem crê levanta a mão para Olha isso. Por não crer, ficou mudo. Porque quem não crê não tem moral de fala. Quem não crê não tem nada interessante para falar. Um incrédulo, ele nunca vai te convencer para o que é bom nem para que vai dar certo. Mas o incrédulo sempre vai dizer: é grande demais, não dá para você.
não dá conta. Tua casa é pequena. Para você não tem jeito. Aí Jeová que está decidido a fazer, porque eu quero que você entenda que a incredulidade de alguém não vai anular aquilo que o céu já determinou sobre você. Aí ele está dizendo: eu vou calar a boca de quem não crê e vou dar alegria para quem creu e recebeu o milagre. Alguém vai se calar, vai ficar mudo, mas não vai ficar surdo. Vai ouvir acerca do que Deus está fazendo. Vai ouvir que a barriga está crescendo. Vai ouvir que o milagre está se mexendo. Vai ouvir chorar também. Não vai falar porque não creu, mas vai ouvir. Problema de quem não creu. Deus não vai calar a boca de quem recebeu o milagre e creu. E quem não creu vai ficar mudo, mas vai ouvir. O texto vai nos dizer que completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Diga comigo: o tempo chegou. Alguém achou que não ia chegar, mas chegou. Alguém achou que não ia acontecer, mas aconteceu. Isabel deu à luz. O texto vai nos informar que ao 8º dia eles levaram o menino para o templo para circuncidar. E o texto vai dizer que todos, diga comigo, todos estavam maravilhados com aquilo que estava acontecendo. Era como se alguém dissesse: é quem diria, nasceu. Meu Deus, eu achei que ela estava velha demais, nasceu. Não, achei que não ia dar certo, mas agora a gente só pode se maravilhar. Nasceu. O texto vai dizer que enquanto estavam indo para o templo, todo mundo alegrado, todo mundo feliz, todo mundo maravilhado. Isabel indo circuncidar o menino. Zacarias foi também, mudo, mas foi. Aí o texto vai dizer que a multidão dizia assim: o nome dele vai ser Zacarias. Zacarias Júnior. Chama ele de Juninho. É filho de Zacarias, é Zacarias Júnior. Ele não vai ter outro. Então esse tem que perpetuar o nome do pai e estender a geração. E dizia, nem perguntaram a mãe e nem perguntaram o pai. Lucas vai dizer assim: diziam, é Zacarias. Assim, não importa o nome que a mãe decidiu, nem o nome não. O nome do menino é Zacarias. A multidão às vezes é assim, né? Não parte sem noção, né, irmã? Não participa, não se envolve, não paga preço, não mora. Mas quando acontece, quer dizer assim, é assim. Vai ser. É muita gente. Aqui não, só lá em Recife, assim. Opiniosa, né? Não crê em nada. Diz que estava orando por você, mentira. Mas quando acontece, diz assim, é assim, é Zacarias. Só que quem está falando não sabe que a promessa foi liberada. E a promessa já foi liberada com nome e com propósito. Não tem nada solto e nem aleatório. Ninguém vai dar nome naquilo que Deus já liberou sobre você. Já tem nome, já tem propósito. Quando todo mundo estava dizendo assim, é Zacarias, aí Isabel disse assim, não, não se chamará Zacarias. O nome do menino será João. É João o nome dele. Aí olha que coisa linda, vamos na Bíblia. Porque todos disseram assim também, João, mas ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Olha o que disseram,
João? Ora, ninguém há. Repita isso comigo, diga. Ninguém há. Diga, não tinha ninguém. Nem antes, nem durante. Ele diga assim, e nem haveria depois. Eles disseram, não há ninguém. Se dissessem, Zacarias, não tem ninguém na tua casa, aí limitaria o campo de pesquisa, porque a casa de Zacarias era pequena. Mas olha o que foram suscitar. Disseram, não há ninguém na tua parentela. Parentela aqui é descendência. O que eles estavam dizendo é, olha a descendência de Levi, que foi a tribo de onde você veio. O teu nome está lá. Mas na descendência de Levi, irmão, é mais de 200 nomes. Tem nome que começa com J e tem nome que termina com mão. Mas João, dentro da descendência de Levi, não tinha um. Primeiras Crônicas, capítulo de número 6, vai relatar toda a descendência de Levi. Aquele negócio de fulano que gerou a fulano, que gerou a fulano, que gerou a fulano. E tome nome. Eu li os nomes tudinho. Você acredita que eles estavam falando a verdade? Eu imagino eles abrindo aqueles rolos lá de genealogia, onde tinha e Levi, que gerou a Merabe, que gerou a não sei quem, que gerou a não sei quem. E não tinha um nome João, nem um nome. Eles disseram, na tua parentela não há ninguém que se chame por esse nome. E sabe de uma coisa? Que bom que não tinha ninguém, porque o que Deus estava fazendo na casa de Isabel era coisa nova e coisa exclusiva. Levante a sua mão direita para receber essa palavra comigo, porque isto é profético. Que bom que não tem ninguém lá, porque Deus te trouxe aqui para dizer, se não tem ninguém, ótimo, você será a primeira. Você será o primeiro. Se não tem ninguém, você será o primeiro. Se não existiu ninguém, você será o primeiro. Deixa a tua mão em cima, que eu estou recebendo graça da parte de Deus, para dizer que Deus está quebrando ciclos de maldição e inaugurando um tempo de primazia na tua história. Na tua casa não tem ninguém, mas você vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro doutor, o primeiro advogado, o primeiro engenheiro, o primeiro empresário, o primeiro pastor, o primeiro missionário. Vai ser o primeiro rico, vai ser o primeiro próspero. Deus está levantando nesta noite alguém que vai ser primeiro, vai ser primeiro. Tem alguém que recebe a... Fala com teu irmão que está do teu lado, diz a ele, então você vai ser o primeiro. Não, irmão, fala isso para quem está do outro lado, tu vai ser o primeiro. Como um bom pernambucano pentecostal, fala para quem está na frente, tu é o primeiro, terra. Fala para quem está na retaguarda, tu vai ser o primeiro, manto. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele fará, ele fará. Sabe o que foi que Deus abriu sobre a casa de Zacarias? Diga comigo, uma exceção. Não, fala mais forte, exceção. Faça melhor, diga assim, eu sou uma exceção. Você sabe o que é exceção? Aquilo que foge da regra. Aquilo que não se qualifica para o que está sendo solicitado. Aí Deus está assim, então realmente ela não bate, assim, não compete. Realmente falta muito, não tem como. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma exceção aqui e aí eu vou encaixar. Sabe? Talvez a tua família tenha passado por um ciclo e alguém tenha dito assim, mas com a avó dela foi assim, com a mãe foi assim, com a tia foi assim, aí com ela vai ser assim. Não. Caiu na casa errada este tempo de maldição, porque Deus está estabelecendo um tempo de exceção.
sobre você. Pode ter acontecido com a tua bisa, com a tua tataravó, com a tua avó, com a tua mãe, com a tua tia, com a tua prima, até com a tua irmã. Mas ainda bem que você chegou aqui esta noite, porque Deus está dizendo, com você é diferente. Você faz parte da exceção que eu levantei aqui na terra. Com você não, com você é diferente. Irmão, lá na minha casa, a gente viveu esse ciclo, sabe? Tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe. A maioria são mulheres, são filhas mulheres. Era tipo assim aquele negócio, porque não sei o que aconteceu com vovó. Eu acho que vovó não queria ter família, ela queria ter tribo mesmo. Entendeu? Porque uma necessidade. E minha avó ainda foi boa, porque a minha bisavó teve 24 filhas. Mas esse povo não comia, não andava, não saía, não, né? Mas a maioria, sempre mulheres, tipo assim, 18 mulheres, 6 homens, né? Então eram muitas mulheres. E parece que era uma coisa que se estendia de tempo em tempo. E quase todas as mulheres da família, quase todas, engravidaram em uma idade imprópria, fora de um relacionamento legal. E isso ia se repetindo de tempo em tempo e de geração em geração. E assim, até chegar à minha casa, até mãe engravidou 17 anos, gente. Se hoje é uma polêmica engravidar com 17 anos, imagina isso há 30, 40 anos atrás, né? Mas não foi de mim que ela engravidou, para você não pensar que eu tenho 40 anos, misericórdia. Foi da minha irmã. Mas engravidou nova, de menor, adolescente, sem estar casada, com um homem que nem assumiu e nem permaneceu com ela. E foi assim com a minha mãe, porque já tinha sido assim com a minha tia e com outra tia. E assim foi. E foi com a minha mãe. E aí a minha irmã cresceu e adivinha, com a minha irmã a mesma coisa. Também parece que combinaram, engravidaram na mesma idade. 17 anos, fora de casamento, sem relacionamento legal, idade menor. Aí aconteceu com a minha tia, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha irmã. E aí eu sou a próxima da vez. Porque é uma coisa que vem acontecendo por sentença. Aí alguém diz, quando tiver com 16... se ajeita, quando tiver com 17, engravida. Aí eu fiquei com 16, aí eu fiquei com 17, eu fiquei com 18, eu fiquei com 19, eu fiquei com 20. E alguém está olhando, dizendo, vai acontecer também. Mas o que alguém não sabe é que o céu já apontou e disse, aconteceu assim, 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 mas aqui parou. Eu estou estabelecendo uma exceção sobre esta vida. Você entende o que Deus está fazendo com você? Há uma exceção de Deus sobre você, um desvio da regra do natural. Deus abriu uma exceção sobre a casa de Isabel e disse assim, realmente não houve nenhum João antes nem agora. Eu quero vos informar que depois dele também não haverá nenhum. O que eu estou liberando para a casa dela é exclusivo. Alguém não deu crédito ao que Isabel falou e disse, tu não tem moral de fala aqui não. Quem registra é o pai. Pergunta ao pai como que vai ser o nome do menino. E disseram assim, e aí Zacarias, eu acho interessante o que Lucas vai dizer, porque olha o que o texto diz assim, e falaram com ele através de sinais, versículo de número 62, e perguntaram por acenos. Só que olha que coisa interessante. Estão falando com Zacarias por acenos. Só que o texto vai dizer que ele ficou mudo. Ele não ficou surdo. Ele estava ouvindo. Ele não podia falar. Mas ouvir, ele estava ouvindo normal. Mas alguém olhou para ele e fez por sinal. Ou seja, potencializou aquilo que já estava ruim. Ele, se já era ruim ser mudo e surdo, então complicava ainda mais a vida de Zacarias. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente não acredita naquilo que Deus liberou para a vida da gente, o efeito contrário é potencializado. Isto tanto para o que eu creio, quanto para o que eu não creio. Se eu não creio, aquilo que me desfavorece
me desfavorecerá 2 vezes mais além do normal. Mas quando eu creio, aquilo que me favorece, vai me favorecer 2 vezes além do normal. Porque aquilo que Deus faz é potencializado através do seu poder. É isso que o salmista está cantando no Salmo de número 62. Olha o que ele diz. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Ele não está dizendo que Deus falou 2 vezes. Ele está dizendo, eu ouvi 2 vezes. Mas Deus falou uma vez só. O que o salmista está destacando é a potência daquilo que Deus faz. Deus fala uma coisa e a gente pensa que é 2. Tem potência naquilo que Deus faz. Zacarias só estava mudo. Mas fizeram acenos considerando também como alguém que não podia ouvir, debilitado. Porque quando eu não creio, eu não tenho utilidade para muita coisa. Por acenos falaram, como que vai ser o nome? Diz logo aí. Eu imagino Zacarias dizendo assim, tem uma tabuinha de escrever? E pegou uma tabuinha sem delonga, sem arrudeio, sem justificativa. Ele colocou assim, o nome é João, acabou. Eu imagino Zacarias escrevendo, dizendo assim, rapaz, se eu só duvidei e deu esse problema todinho, imagina se eu mudar o nome desse menino. É João. Se tem uma coisa que eu não me esqueci depois daquela saída do templo, foi o nome do menino que o anjo me deu. O seu nome é João. Quando ele disse é João, o texto vai dizer, a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Aí olha que coisa linda. O texto vai dizer que depois que isto aconteceu, veio temor sobre todos os seus vizinhos. E em todas, diga comigo, todas. Olha isso, e em todas as montanhas da Judeia foram divulgadas estas coisas. Deus visitou uma casa em uma montanha, mas aquilo que ele fez naquela casa e naquela montanha, olha o que o texto diz, divulgou-se de maneira que todas as montanhas souberam daquilo que havia acontecido na casa de Isabel. Eu quero te adiantar algo grande da parte de Deus. Aquilo que Deus fará será tão grande, mas tão grande, que não se limitará aos territórios da região onde você está inserido, mas vai alcançar a cidade vizinha, vai alcançar o bairro vizinho, vai alcançar o estado vizinho, vai tomar uma proporção de notoriedade. Oh, meu irmão, avisa esse crente que está do teu lado, diz a ele, o que Deus vai fazer vai virar notícia. Fala para ele, vai virar notícia, vai virar notícia, ficará conhecido em toda a região, todos sabiam, todos souberam a grandeza que o Senhor havia liberado para a casa de Isabel. Diga assim comigo, foi coisa grande. Não dá para ser melhor, irmão. Diga, foi coisa grande para casa pequena. Diga, coisa grande para gente pequena. Fala comigo, o lugar era pequeno, mas a promessa era grande. A promessa era grande. A promessa era grande. Não limita a grandeza daquilo que Deus quer fazer.
por causa do lugar onde você está inserido. Porque quanto mais improvável você for, mais chance você terá de desfrutar do favor e da bondade de Deus. Porque Deus não olha endereço, localização, CEP, contra-cheque, ficha corrida. Ele não te segue no Instagram, não tem teu número no WhatsApp e nem depende dessas coisas para fazer o que quer, aonde quiser, na vida de quem Ele decidir. Mas quanto mais improvável você for, mais chance terá de desfrutar do poder e da grandeza de Deus. Você entende isso? Você recebe esta palavra? A minha casa também foi agraciada por uma bênção muito grande. Se eu dependesse de condição, de localização, de status, ou tampouco de família, ai, irmão, não estaria aqui. Quando Deus me escolheu e falou comigo, eu era filha de uma costureira que trabalhava em ritmo de produção. E manhã saía de casa escura ainda, 4 horas da manhã, e só chegava em casa próximo às 8 da noite. Quando Deus me prometeu o que tem feito na minha vida, eu era filha de uma alcoólatra. Eu era filha de alguém que veio de uma casa onde meu avô era, onde eu perdi 4 tios de cirrose porque bebiam cachaça de dia e de noite. Vovô morreu de cachaça porque bebia de dia e de noite. E foi exatamente sobre esta casa que o Senhor liberou uma palavra. Eu morava na penúltima casa da favela, lá em cima. E depois da minha casa só tinha uma. E depois dessa uma era uma mata. Ninguém ia lá, ninguém chegava lá. Era uma região imprópria, desprezada, abandonada. Mas como Deus não depende de endereço, de localização, de nome, Ele entrou favela dentro, adivinha, acertou a porta da minha casa. E deixa, eu vou te usar, menina. Eu vou te levar para lá e para cá. Aqueles vasos antigos que ainda não tinha feito a atualização do download. E nem avião falava pássaro de ferro. E quando Deus falou comigo, dizendo que eu ia viajar para lá e para cá, eu não tinha nem mala, nem roupa. Eu nunca tinha ido em nenhum aeroporto. Eu não tinha nem identidade, nem RG, eu não tinha nem essas coisas. Mas a palavra foi liberada. E a palavra não depende de lugar para se cumprir. Não depende de região para se cumprir. E hoje eu vivo o cumprimento de tudo que Deus prometeu. Você acredita que há um tempo de cumprimento sobre você? Eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra sobre a vida de alguém aqui esta noite. O lugar aonde você está inserido não limita aquilo que Deus decidiu acerca da tua vida. Receba essa palavra como palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Só se você recebe a palavra, faça isso dando glória, faça isso aplaudindo, faça isso pulando do seu lugar, faça isso como quem tem certeza de que aquilo que Ele prometeu se cumprirá. Que Deus abençoe a casa da promessa, em nome de Jesus.